Oi, galera, tudo bom? Eu sou o Solita Braba, seu amigo do bairro, designer proibidão, especialista em design, cultura brasileira e também sou artista das letras. Hoje eu vou ser seu professor de caligrafia popular. Você deve estar se perguntando o que é tipografia popular. Calma, eu vou te explicar legal. Mas antes eu vou te falar a seguinte frase, que é meu maior mantra e pode te ajudar a ir além dessa oficina. Referência boa é aquela que você consegue tocar, sentir, cheirar e ver de perto. Basicamente isso. Por isso você vê esse tipo de imagem quando procura pelo meu trabalho. Eu sou pernambucano, nascido em Recife, mais especificamente em Bura de Baixo, mas muito novinho fui morar no interior do Rio de Janeiro, no BNH da Reta, em Itaboraí. Esses dois lugares são favelas pouco comentadas na mídia, mas que me ensinaram muito sobre cultura e me ofereceram um repertório vasto de referências visuais brabas. Eu sempre fui fã de música, cultura e processos criativos. Talvez por isso sempre quis contribuir para a cultura brasileira, sabe? Tipo, tentar devolver para as pessoas um pouco do que eu aprendi e aprendo todos os dias, que me aprofundo um pouco mais nessa vasta riqueza nacional. Depois que eu terminei o ensino médio, eu passei 3 anos da minha vida me dedicando aos pré-vestibulares da vida para tentar conseguir entrar numa boa faculdade, né? E estudar design também. Eu consegui, mas quando finalmente eu consegui entrar numa das maiores faculdades de design do Rio de Janeiro, eu comecei a procurar pelas matérias que estudava referências que tivessem raiz no Brasil, que falassem sobre o Brasil. Mas para além das referências europeias e norte-americanas, eu acabei não encontrando referências daqui. Agora você para imaginar, eu, vindo de lugares que emanam cultura a cada esquina, não encontrando essas referências e pior, esbarrando com a maioria esmagadora de referências gringas numa faculdade de design no Brasil. Fiquei louco, tá ligado? Por isso, na falta de referência, as crie, seja suas referências. Até porque referência boa mesmo é aquela que você consegue tocar, cheirar e ver de perto. Por não encontrar essas referências na faculdade, eu comecei uma jornada de autoconhecimento gráfico misturada com pesquisa, identificação e afirmação do que seria esse tal design brasileiro. A partir daí, eu passei a pesquisar e mergulhar na minha vivência como favelado mesmo, como negro e brasileiro. Resgatei na memória um mar de produções gráficas riquíssimas que só quem é favelado ou de interiores de grandes cidades sabe que tem. Cheguei na chamada tipografia vernacular, que particularmente eu chamo de tipografia popular, que além de abundante no território brasileiro, possui características locais dependendo de qual estado ou região você é. Essa oficina vai ser um ponto de partida para suas próprias imersões e estudos sobre o design popular de tipos, com materiais baratos e acessíveis, claro. Por exemplo, a gente vai usar só marcador de texto e caderno pautado, basicamente. Mas para além disso, eu vou te mostrar os princípios da construção de tipos numa escala pequena, mas que pode facilmente ser usado em escalas maiores, dadas as proporções, né? E nessa aula, a gente vai responder a seguinte pergunta: o que são tipografias e caligrafias? Eu vejo a tipografia para o designer gráfico como um âmago do ofício, o coração da parada mesmo, assim. Então, assim como os materiais são o âmago do ofício do design de produto e o tecido é o âmago do ofício para o design de moda, a tipografia é o âmago do ofício do designer gráfico. Então, escolher um bom tipo para um filme, por exemplo, ou para um texto de um livro, ou até mesmo para uma vendinha da esquina, é o diferencial e tanto para um bom designer gráfico, né? No final das contas, o que são tipografias? E por que eu estou falando agora sobre tipografia se a aula é sobre caligrafia popular? As duas coisas têm conexão entre si e eu vou te responder brevemente, tá? Então, assim, caligrafia e tipografia são duas áreas de conhecimento do design relacionadas com a escrita e com a apresentação visual de texto, basicamente. A caligrafia é a arte de escrever à mão com um estilo específico usando canetas ou pincéis. É uma forma de arte que tem sido praticada há séculos e tem uma longa tradição em muitas culturas ao redor do mundo, principalmente para nós latinos. Ou seja, é uma habilidade de desenhar letras com as mãos, que eu falei que é arte, mas é puramente design também. A tipografia é o processo de criação e design de fontes para textos impressos ou digitais. É uma disciplina que combina a arte e a tecnologia envolvendo a seleção de fontes adequadas para um determinado projeto e na criação de símbolos que são legíveis e atraentes visualmente. Afinal das contas, letras são símbolos. A tipografia, como a gente conhece hoje, é usada no design gráfico, na publicidade, em editoriais e outras áreas onde a apresentação do texto é importante. Então, assim, a aplicabilidade dela é vasta. Mas uma coisa é certa, tá? A grande maioria das tipografias nascem com a base manual, né? Ou é adaptada a partir de outra fonte que teve como base a construção manual. Então, assim, existem tipografias que partem de bases digitais, mas essas bases digitais provavelmente nasceram de bases manuais. Então, assim, a caligrafia e a tipografia, elas andam juntas, mas como a gente usa ela e como a gente concebe elas para sua finalidade,
acaba tendo uma diferenciação entre uma coisa e outra aí. Todas as culturas tipográficas consolidadas que a gente conhece hoje, como a japonesa, a europeia e a norte-americana, por exemplo, partiram do conhecimento gestual na construção de tipos. Por isso, no Brasil, ainda estamos entendendo a importância da tipografia popular brasileira no repertório de identidade nacional, tá? A gente ainda não tem uma cultura de desenvolver tipos a partir das nossas próprias construções gráficas. Mas eu tô aqui para pregar as boas novas sobre isso. E por isso que eu trouxe esses exemplos para vocês. Então é isso, galera. Obrigado por ter ficado até aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a importância da tipografia e da caligrafia no design gráfico. E te vejo na próxima.